Comecei sempre, a Dona Rosinha e a Ana Maria Sattler sempre estavam mais na frente, porque elas tinham mais tempo do que eu. Eu, no caso, eu mais ensinava. Dona Rosinha, por exemplo, ela nunca soube ensinar ninguém, mas coordenava muito bem. Então a minha função lá sempre foi ser professora, sempre foi ensinar. E como eu sou autodidata em bordado, eu ensinava todos os tipos de bordado. Tem a Mercedes Coco também, que ensinava corte de costura na época. Que eu costuro, mas a minha costura é cama, mesa e banho. Não é roupa. A Mercedes ensinava a fazer roupa. No início, depois ela não teve mais a roupa, mas no início teve, ela ensinou isso também. A gente tinha 20 artesãos registrados. E isso, existe registro, tudo, fotos, tudo disso existe na nossa escolinha lá. A importância foi porque a gente mostrou pro município, a nível de estado também, como era o nosso artesanato aqui. A gente fazia parte do consórcio do Caparaó, como o município ainda faz parte do Caparaó, do consórcio Caparaó. Então eram 11 cidades, a nossa cidade era conhecida como o melhor artesanato de linha da região do Caparaó. E a gente nós conseguíamos com muito esforço encher aquela praça de gente. Nós enchemos aquela praça de gente várias vezes, todas as feiras que a gente fez, não teve uma que não fosse um sucesso. Todas eram um sucesso. Vendia-se, tinha parte da comida também, vendia-se comida também, mas o forte era o artesanato. E a gente conseguiu fazer isso, demonstrar tanto a nível municipal, estadual. A gente, na época, nós fomos chamados para representar o município num encontro que tinha de artesãos do Brasil inteiro. Então nós fizemos uma viagem a Brasília, onde foi mostrado o nosso artesanato lá também, entendeu? E tivemos em Minas também um contato muito bom com um projeto que eles tinham lá de uma cooperativa de artesanato. Mas aí depois, infelizmente, a coisa murchou um pouco, então não chegamos a esse ponto. Mas conhecemos também o projeto lá de Belo Horizonte. Olha, eu acho que pode colocar uns 3 anos, ela durou. Uns 3 anos, de 2 a 3 anos. No início, menos, o auge foi nesse 2º ano, mas durou uns 3 anos. Agora a escolinha não, a escolinha durou muito tempo. A escolinha durou, eu vou te falar que ela deve ter durado uns 10 anos. Quase 10 anos, se não durou 10 anos. Durante a semana a gente tinha 2 dias que era a escola, onde se aprendia pontos de bordado e o corte e costura também. E que vivem até hoje, vivem, porque eu vivo do artesanato até hoje, entendeu? Já trabalhava antes da feira, trabalhei na feira, fui professora e continuo com artesanato até hoje. Então existe outras pessoas também, não é só eu não, existem outras pessoas que ainda trabalham com artesanato e algumas nem moram aqui mais. A Dona Rosinha era uma pessoa assim que ela colocava o objetivo da escolinha na frente e batalhava, tinha tempo para mexer com aquilo, mas além do tempo, a boa vontade. Então era tudo muito organizado, nós temos lá os registros, a gente participava também, agora estou me lembrando, da Feira do Mármore em Cachoeiro, a gente tem registro lá de peças que foram vendidas para exterior da nossa escola, que era assim, as pessoas compravam pelo simples objetivo de ter uma peça daqui, do nosso artesanato, do artesanato do município. Me chama a atenção, agora eu me lembrei de um fato, que a Dona Rosinha até falava muito disso na época. Ela teve uma pessoa de um país da África lá, não me recordo bem, é uma parte da África. A pessoa comprou uma toalha de lavabo e ela disse que com o valor daquela toalha se comprava uma casa no país dela. Aí ela escreveu isso, a gente tem isso escrito num livro, e
foi um fato que a gente sempre lembrou disso. E o fato, a Dona Rosinha, ela quis demonstrar, nunca quis, igual eu mesmo na época, confesso, que a gente fez muito enxoval para a Santa Casa. Teve uma época que nós reformamos a parte de enxoval da casa paroquial. Era a época do Padre Walter aqui. Quando a gente ia entregar isso, por mim, colocava numa ambulância, piscava as luzes, fazia barulho. E ela usava sempre isso pra gente. O que a nossa mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Exatamente. Tudo dela era com muita prudência. E outra coisa que ela sempre falava com a gente: canja de galinha e prudência, nunca fez mal a ninguém. Então era uma pessoa que fez muito, talvez poucos saibam do que ela fez pela simplicidade dela, mas era uma pessoa que organizava, uma pessoa muito do bem e muito de querer as coisas de bem para Munistrê. Tudo o que ela pôde fazer em vida, ela fez, e até depois de ter partido também ela fez, porque ainda tem resto dela, em todos nós tem restos dela. Muita gente, eu acho que a maioria não sabe, só nós que convivemos com elas, que a Ana também tem muita importância, com elas é que sabemos da importância de que tinham a escolinha. As crianças, no início a gente nem tinha muito objetivo de ensinar a criança por causa do problema de menor. Como era uma coisa voluntária, igual o meu caso, eu trabalhava durante o dia e dava aula à noite, então não poderia ser dada essa aula de dia. E para a criança não poderia ser dada a aula à noite. Então a gente teve que abrir exceções porque teve muitas pessoas que procuraram a gente para poder ensinar a criança. Aí a gente abriu uma exceção e ainda teve algumas crianças. E pessoas, hoje em dia, várias pessoas que eu encontro na rua: você me ensinou a bordar isso, você me ensinou a bordar aquilo. Eu, para falar a verdade, nem lembro muito das pessoas, porque eram muitas, nem lembro mais. Mas hoje, porque lembrando aqui agora de uma pessoa que eu ensinei, que não sabia sequer colocar uma linha na agulha na época, a Dalgisa Pereira. Hoje ela faz bordado, hoje ela faz costura, agora que essa questão de máscara mesmo, ela teve lá na loja agora, tá fazendo direto. Então assim, é muita gente que você ensinou, e por você fazer como era voluntário, ninguém recebia nada, você faz o bem, é aquela história, faz o bem sem olhar quem, o bem volta, porque nunca me faltou serviço, nunca me faltou o que fazer. Aliás, falta tempo, graças a Deus falta tempo para mim, mas poder fazer, sempre pude fazer, criei meus filhos todos, hoje já estou com meus quatro netinhos, Arthur, Cecília, José e Maria Isa, graças a Deus também vendo, ajudando eles a crescer, tudo através do meu artesanato, que eu não tenho outra profissão, a minha profissão sempre foi artesão. Sim, que o artesanato mudou muito. Antigamente era muito aquele artesanato de linha, de mão. Hoje em dia existe a máquina computadorizada, existe tudo, que é um artesanato meio que fajuto, meio que falsificado. Mas é arte também. É arte e a gente trabalha com isso até hoje.